Olá, meus alunos, tudo bem, tudo tranquilo? Vamos agora para a nossa 10ª aula, que fecha o nosso primeiro bloco de aulas sobre História do Brasil colonial. Se você gostar do nosso canal, achar as nossas aulas relevantes, interessantes, clique no joinha, dê um like para fortalecer o nosso canal e assim dar um retorno, um feedback sobre o nosso trabalho. Hoje vamos falar de um tema muito bacana, muito legal, que é o período joanino ou a transferência da corte portuguesa para o Brasil colônia, marcando o que a história do Brasil chama de processo de independência ou processo de emancipação política. Também alguns autores trabalham isso como a crise do sistema colonial na América Portuguesa. São várias formas de tratamento temático a essa abordagem que é muito tranquila, mas importante e recorrente para você que está se preparando para o Enem e também para concursos públicos. O primeiro passo do nosso assunto é trabalhar a periodização, a cronologia do tema, 1808-1821. Esse período de 13 anos, 1808-1821, é o período em que o Império Português instala-se no Brasil. E isso vai provocar transformações muito importantes. A primeira coisa é fazer uma pergunta para o próprio assunto. Por que Dom João VI transfere o Estado, a burocracia estatal portuguesa, para a colônia? O que estava acontecendo no Reino de Portugal, o que estava acontecendo na Europa nessas primeiras décadas do século XIX. Nós temos o contexto das guerras napoleônicas, o expansionismo da França. Temos também a forte política imperialista, desempenhada pela hegemonia britânica, que provocará uma medida extrema, que foi exatamente a abertura dos portos brasileiros às nações amigas do Império Português, e a própria relação de dependência ou vinculação luso-britânica, que fez parte de uma estratégia do Império Português para se colocar diante desse tenso cenário geopolítico que é o século XIX. De um lado, as ameaças de invasão napoleônica, de outro, uma longa trajetória de vínculo com o imperialismo da Inglaterra. Essa é basicamente a primeira etapa do seu assunto, fazer uma contextualização. Para ilustrar melhor a introdução do nosso tema, trouxe aqui uma questão do Enem para nós analisarmos e ampliarmos melhor, de maneira mais didática e acessível, o nosso tema. Diz o seguinte, o enunciado da questão: a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Luiz Felipe de Alencastro e Fernando Novaes, História da Vida Privada no Brasil. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular por liberdade. Essa é uma referência, uma interpretação do enunciado do texto. Havia esse clamor popular por liberdade? Sim, existiram revoltas, existiram protestos na colônia, movimentos nativistas, movimentos separatistas. Entretanto, não é essa a inferência, não é essa a interpretação possível do enunciado da questão. B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, ou seja, o sistema colonial, caracterizado pelo pacto colonial, pelo monopólio, pelos privilégios de comércio, as restrições, a forte fiscalização e burocratização da relação entre colônia e metrópole. Então, de cara, a resposta letra B. Letra C, motivando revoltas escravas contra a elite colonial. As revoltas escravas é um fenômeno pertinente, de fato ocorreram, mas não está relacionada numa interpretação direta com a instalação da corte portuguesa no Brasil. D, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, muito pelo contrário, as cortes portuguesas
defendia um acirramento da exploração colonial, até mesmo uma recolonização do Brasil. E letra E, provocado os movimentos separatistas das províncias. Não, os movimentos de separação ocorreram nas capitanias e não nas províncias. Isso vai ocorrer posteriormente, após a independência. Então, a resposta, letra B, o enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana. Então, isso configura, na nossa análise, e na análise da maioria dos autores, principalmente o professor Fernando Novaes, na sua obra Portugal e Brasil nos quadros da crise do sistema colonial, de que a transferência da corte portuguesa e a sua instalação no Rio de Janeiro provocará o que os historiadores chamam de inversão metropolitana. O que seria essa inversão metropolitana? Uma inversão de papéis. O Brasil deixa de ser uma simples colônia para tornar-se a sede do Império Colonial Português. Irá tornar-se a sede do Estado metropolitano. O que será instalado aqui não é tão somente a família real, em torno de 16 mil pessoas. E todos os aparatos de poder, os aparatos administrativos, os aparelhos burocráticos, o clero português, exército, marinha, a própria nobreza, uma grande quantidade de comerciantes, funcionários públicos, como o texto ilustrou muito bem. Então, na prática, em 1808, o Brasil deixa de ser uma simples periferia do Império para ser o epicentro do Império, para tornar-se a base, a sede da administração metropolitana portuguesa. E todas as medidas que vão ser tomadas pela regência de Dom João VI, já que sua mãe, Dona Maria, é considerada incapaz de permanecer à frente do trono de Portugal, as medidas que serviriam para reorganizar, reestruturar em novas bases o Império Português, na verdade vão provocar transformações que terão como consequência, que terão como desdobramento a independência do Brasil. A própria necessidade de manter o funcionamento do Estado e de sua burocracia acabou dotando o Brasil de estruturas até então não existentes. Podemos resumir de maneira mais objetiva e de maneira mais clara esse tema, trabalhando as medidas que foram adotadas por Dom João VI logo após a instalação da corte portuguesa no Brasil. A primeira medida em resposta à pressão napoleônica e também dando uma clara demonstração de inclinação aos interesses britânicos, a famosa Carta Régia de 1808, conhecida como Decreto de Abertura dos Portos. Quando Napoleão, após a decretação em 1806 do bloqueio continental, proibiu as nações europeias de realizar transações comerciais com navios britânicos, inclusive colocando imposições, fazendo ameaças, aqueles países que não aderissem ao bloqueio continental seriam atacados pelas tropas napoleônicas. Diante dessa situação, em represália a essa chantagem, a essa pressão de Napoleão, Dom João VI dá a demonstração de que lado estava se colocando, ou seja, optando por preservar as relações de comércio e as relações de amizade com a Inglaterra. Assim, o Brasil estaria aberto ao mundo. Não é apenas uma abertura do mercado brasileiro ao comércio com a Inglaterra, mas sim a abertura do Brasil e a sua integração ao mundo. Isso quebra o pacto de dominação metropolitana, como disse a questão do Enem, anteriormente trabalhada. Isso enfraquece os laços de opressão colonial e isso, na prática, já conduz, já encaminha o Brasil ao processo de emancipação política. Ou seja, caem os decretos de monopólio, abrem-se os portos, cai o pacto colonial, o Brasil, na prática, deixa de ser colônia. Já que a principal característica que estruturava e sustentava o sistema de dominação colonial era justamente o monopólio de comércio. Logicamente que não serão somente produtos ingleses e portugueses que entrarão no nosso mercado, mas todos aqueles produtos originários das nações industriais que estavam em pleno processo de desenvolvimento. Em 1808, Dom João VI também, que é o príncipe regente, a rainha, Dona Maria ainda é
a mandatária do trono. Entretanto, o filho a substituirá na gestão do Estado, no comando do Império Português. E o príncipe regente Dom João VI vai revogar um alvará anterior de sua mãe, Dona Maria I, que proibia o funcionamento de manufaturas na colônia. Era proibido aos comerciantes e empreendedores a instalação de fábricas na colônia. Então foi por isso, professor, o nosso desenvolvimento industrial tão tardio, tão lento, também por razões de natureza mercantilista, por pressões do setor escravocrata, por pressões dos setores monopolistas, por um forte status, uma forte presença política dos grandes proprietários rurais, a aristocracia agrária e os senhores de escravos que sustentavam o Império Português com o pagamento dos seus tributos, essa bancada política, esse bloco político aristocrático que tem muito peso nas decisões do Estado. E também um forte interesse da Inglaterra, já que o fato do Brasil se dedicar ao setor primário exportador, o fato do Império Português estar pautado numa economia voltada para um capitalismo agrário, representará para a Inglaterra o abastecimento com produtos agrícolas, muito importantes para o seu mercado, e também matérias-primas a custo baixo. Então foi um atraso por uma decisão política, né? Até hoje podemos perceber na nossa análise. Então revoga o alvará de 1785, o alvará de Dona Maria I, que proibia o funcionamento de manufaturas ou indústrias na colônia. O Brasil será autorizado, o setor empreendedor teria plena anuência, ou seja, autorização da coroa para abrir empreendimentos industriais, para adotar inovações técnicas, para empreender no campo da indústria. Mas você vai perceber que isso não vai ser possível. Não basta um decreto régio, uma decisão governamental. Condições são necessárias para estruturar o parque industrial na colônia. Uma delas é a própria necessidade da acumulação de capital. Como é que nós vamos acumular capital dentro do modelo exploratório mercantilista? Como haverá um mercado de trabalho se a maioria da população é escravizada e mesmo a população livre não constitui uma população economicamente ativa devido à sua incapacidade de consumo? Como haveria um processo de melhoramento das técnicas de produção se isso era proibido pela legislação? Logo, a falta de condições necessárias, de pré-condições fundamentais ou básicas para alavancar o desenvolvimento industrial, faz com que o decreto se torne, nas palavras da época, letras mortas. Uma outra situação são os acordos de 1810 com a Grã-Bretanha, os chamados Tratados de Livre Comércio, de Livre Navegação e Amizade com a Inglaterra. Por estes tratados de 1810, o Reino de Portugal passará a declarar que os nossos portos estarão livres, estarão autorizados para receber embarcações de bandeira inglesa. A costa atlântica, tanto do continente africano como do continente americano, teria a anuência, ou seja, a permissão do rei de Portugal para o desembarque, para o translado de mercadorias, para a realização de operações marítimas e o aporte de embarcações no nosso litoral. As nossas águas seriam águas livres para as embarcações de bandeira britânica. E os tratados de amizade, no qual Portugal formalmente declara a sua aliança estratégica com a Inglaterra. Entretanto, o que é mais importante para você são os acordos de livre comércio. Por esses acordos, os produtos ingleses teriam uma redução fiscal, teriam um abatimento da quantidade de impostos. Vamos entender isso como uma política de redução das barreiras alfandegárias. O que são barreiras alfandegárias? São impostos que recaem
sobre a entrada de produtos estrangeiros. Então, os outros países não aliados a Portugal, para desembarcar aqui os seus produtos, pagariam uma alíquota, ou seja, um percentual de 25% ad valorem, ou seja, 25% do valor seria taxado. Os produtos de origem portuguesa e de seus mercados pagariam um percentual de 16% para entrar no nosso mercado. E os produtos britânicos, 14%. Imagine só, numa colônia portuguesa, que é o Brasil, os ingleses pagam menos impostos que os próprios portugueses. Isso configura claramente o quê? Uma opção pela plena abertura dos mercados das colônias portuguesas para os produtos britânicos. Um claro atrelamento à hegemonia inglesa. Uma clara demonstração de submissão, de subserviência. Isso vai matar, como dizem os historiadores, no seu berço, a nossa Revolução Industrial. Como é que o Brasil vai viver uma revolução industrial e inovações tecnológicas se as condições desfavorecem o investimento interno, o mercado interno? Durante séculos, as nossas riquezas afluíram para Portugal. Durante séculos, predominou o escravismo e continuará ainda no período pós-independência. As transações comerciais sempre desfavoreceram os produtores locais. E vem agora essa medida, no mínimo, questionável. Como é que os ingleses terão preferência? Terão incentivos fiscais? É uma verdadeira renúncia fiscal. Ou seja, esses tratados de amizade, de navegação e de livre comércio criarão maiores facilidades para os interesses britânicos e irão prejudicar diretamente, principalmente o setor industrial e o setor mercantil, o capitalismo existente no Brasil colonial, que não conseguirá competir em condições de igualdade com o capitalismo britânico. E também uma enxurrada de produtos britânicos, uma grande quantidade de produtos ingleses que passam a adentrar no nosso mercado. Vamos destacar agora as medidas administrativas que foram adotadas pelo príncipe regente Dom João VI para estruturar o funcionamento do Estado metropolitano português aqui no Brasil colônia. Você precisa entender que houve uma transposição de toda uma estrutura do Estado. Reiterando que não foi apenas a família real, como dizem alguns autores. Foi todo um aparato político, militar, administrativo, financeiro, burocrático e também social. E uma outra finalidade, além de dar condições de funcionamento à máquina estatal portuguesa na colônia, também a própria questão mostrou isso, a própria questão, o texto do professor Fernando Novaes e Luiz Felipe de Alencastro, falando da chegada da corte, era o objetivo de criar espaços na administração pública, nichos de poder, espaços de poder, para empregar a nobreza de Portugal, a extensa nobreza de Portugal, que via nos cargos uma possibilidade de atrelar-se ao poder da coroa, reforçando aquele conceito que trabalhamos lá na nossa aula 2, que você pode visitar na nossa playlist, falando de câmaras municipais. E assim, esses cargos tinham como finalidade dar estrutura, funcionalidade ao Estado metropolitano e também atender os interesses da nobreza, a extensa e corrupta nobreza lusitana ou portuguesa. Por outro lado, esses atos, essas ações trarão melhorias, trarão inovações, melhoramentos. Muita coisa que era denunciada, que era questionada e reivindicada, parece ter sido atendida, como o investimento em portos, como um maior afluxo de produtos para a economia colonial. E aqui podemos citar como atos que foram adotados por Dom João VI a criação das províncias
as antigas capitanias hereditárias passarão a denominar-se províncias do Império Português. Vão ser criadas comarcas, ou seja, jurisdições, para a instalação de aparatos jurisdicionais, juízes, ouvidores, muitos funcionários estatais, alfândegas, que são órgãos para a arrecadação de tributos, a criação do Banco do Brasil, em 1808, a criação da imprensa real ou imprensa régia, a circulação de materiais impressos eram proibidas na colônia. Na nossa playlist, na nossa aula 9, sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, você pode revisitar essas aulas, trabalhando as revoltas emancipacionistas, e uma das gritas, uma das reclamações, era a falta da liberdade de expressão. Qualquer tipo de material era considerado clandestino, era considerado abusivo à coroa portuguesa, era considerado violação à autoridade da rainha. E para atender a essa necessidade da disseminação de ideias, da literatura e também a própria divulgação das ações de Estado, é criada a imprensa régia no Brasil. Foi criada a Casa da Moeda, a Biblioteca Real, que tinha o quinto maior acervo do mundo. Esses livros foram trazidos para o Brasil. Foram criadas as ouvidorias, a Fazenda Real, criada a Polícia Civil no Rio de Janeiro, a implantação de bibliotecas, as escolas ou faculdades de medicina, a Faculdade de Medicina na Bahia, a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, também a Faculdade de Direito. Foi criado o Jardim Botânico, trazendo espécies de várias áreas do Império Colonial Português, várias espécies raras da flora, espécies botânicas para enriquecer, para ambientar essa necessidade de introduzir novas culturas agrícolas na colônia. A Escola de Belas Artes, que formou muitos pintores, o Observatório Astronômico no Recife, a Academia Militar e um fato muito interessante, o patrocínio pela coroa portuguesa da vinda de missões artísticas estrangeiras. A missão artística francesa, que era encabeçada pelo artista plástico Jean-Baptiste Debré. Também você vai ter Tounet, outros importantes nomes das artes na Europa, que irão produzir um registro pictográfico, ou seja, de imagens através de pinturas. A conhecida obra Viagens Pitorescas pelo Brasil, que vai retratar toda a realidade da colônia. Quase todas as imagens que se tem sobre este período, ou grande parte delas, se deve à produção dessa comitiva de artistas estrangeiros que vieram para o Brasil. E uma das cenas mais registradas, além do céu do Brasil colônia, diferente do céu poluído da Europa, como registrou Tounet, também a forte cena, o forte registro do elemento escravizado. Jean-Baptiste Debré retratou isso com riqueza de detalhes. Uma contradição, homens que vêm de uma Europa marcada por movimentos libertários, por revoluções que apregoavam a ideia da liberdade, da fraternidade e da universalização da cidadania, encontram uma sociedade cuja marca mais latente é a escravidão. Sempre que Debré, sempre que esses pintores retratavam uma paisagem, retratavam uma residência, uma cena do cotidiano, era frequente o registro da presença dos escravos. Ou seja, uma sociedade que vive prosperidade, mas que vive também condições de retrocesso, como a própria degradação humana presente na escravidão. Uma crítica implícita nessas imagens, que hoje são fontes históricas,
iconografias, que são documentos visuais, que mostram neste enorme acervo a visão do artista, do autor, o grifo, o registro da realidade. Uma sociedade marcada pela escravidão. Vamos mostrar para vocês aqui algumas imagens dessa coleção para ilustrar melhor essa vasta produção que pode ser trabalhada e sempre aparece nas tuas provas do Enem em questões, trabalhando análise de fontes, trabalhando as competências que exigem o trabalho com as fontes, a interpretação das fontes, que podem ser destacadas nessa passagem da nossa aula. No campo cultural, a reforma urbana do Rio de Janeiro, todos os melhoramentos urbanos, todos os aparelhos urbanos que foram criados, mas, na visão dos historiadores, como Fernando Novaes e Luiz Felipe de Além Castro, uma urbanização excludente. Por que excludente? Porque não atendia às demandas sociais da população. Os espaços que foram criados, as melhorias urbanas que foram criadas, as inovações que foram criadas no cenário urbano, não eram para atender a necessidade dos colonos, e sim da corte. Criar um ambiente que aclimatasse essa corte à Europa. E também os custos dessas obras de infraestrutura serão arcados com a elevação de impostos. Pesada tributação para financiar esses empreendimentos da coroa portuguesa. E aí você vai ter as estradas que foram construídas, as estruturas portuárias, as ruas, os bondes de tração animal, a iluminação pública que era alimentada a gás, financiada por companhias britânicas, praças em estilo europeu, praças com calçadas e ruas largas, chamadas de bulevares, que são calçadas com cadeiras, chafarizes, prédios públicos, casas, casarios, que vão dotar a colônia de um importante arsenal arquitetônico e urbanístico, uma importante transformação arquitetônica e urbanística, que é uma marca da administração joanina. Também teremos mudanças comportamentais, sofisticação nos costumes, novos hábitos de vestuário, novos produtos de consumo, doces, bebidas, as reuniões literárias, criando uma pequena Europa nos trópicos. A professora Lília Morim Schwartz também tem uma obra riquíssima, muito vasta, nesse campo da pesquisa iconográfica e da pesquisa antropológica. Falando dessas questões relacionadas a costumes, relacionadas à cultura, não somente o período joanino como um processo que conduz à independência, mas como também uma transformação no campo cultural, no campo das artes, no campo da produção visual. E assim nós temos uma forte reação de algumas áreas. Você tem em Pernambuco, em 1817, um movimento que se insurge contra a presença da corte portuguesa na colônia, a chamada insurreição ou revolução pernambucana. Quais foram as causas dessa revolta em Pernambuco? A própria presença do Estado metropolitano na colônia, o autoritarismo das medidas, os pesados impostos. Enquanto o Rio de Janeiro terá esses melhoramentos urbanos, as outras províncias estarão sem essa assistência do poder estatal. Quem pagava a conta de luz da iluminação pública do Rio de Janeiro era a Bahia, era o Pernambuco. Por isso que é uma urbanização chamada por nós aí, pelos autores, de excludente. Visava atender aos interesses da corte, da elite metropolitana. Você pode destacar também, na insurreição pernambucana, a influência das ideias liberais. O liberalismo como um discurso que está em voga na Europa, a reação ao Congresso de Viena, esse novo ímpeto conservador
que representou a ação do Congresso de Viena, após a queda de Napoleão, forças aristocráticas e conservadoras tentavam restaurar o absolutismo na Europa. E em resposta à emergência do conservadorismo, nós temos os movimentos liberais, na década de 1820, de 1830 e principalmente 1848, com a chamada Primavera dos Povos, que vamos trabalhar nas nossas aulas de História Geral, quando trabalharmos o cenário do século XIX. Você pode destacar também como causas da insurreição pernambucana a seca no Nordeste, a pobreza, a fome, a escassez alimentar, a insatisfação dos senhores de engenho com a decadência do setor açucareiro e o esvaziamento da importância política que as antigas capitanias do Nordeste terão a partir da instalação da corte. Houve uma forte ação, uma forte retaliação militar, tropas são enviadas e o movimento é esmagado. Podemos citar aqui na nossa região, na região norte, a época província do Grão-Pará, em 1809, a invasão da Guiana Francesa por tropas portuguesas. Tropas portuguesas, deslocadas do Rio de Janeiro e do Grão-Pará, participaram de uma ação militar de ocupação da Guiana Francesa, com a participação de voluntários de Macapá e da vila de Mazagão, e também a utilização de aparatos bélicos existentes na fortaleza de São José de Macapá. Foi um dos poucos momentos em que a fortaleza entrou em atividade, deu suporte a essa operação de guerra, que foi a invasão da Guiana por tropas portuguesas, por ordens de Dom João VI. E entre 1809 e 1817, essa região, que era uma região de litígio, era uma região que nós chamamos de História do Contestado. Quando você quiser assistir às nossas aulas de História do Amapá, que iremos também disponibilizar no nosso canal, você vai trabalhar a questão do Amapá, a questão do contestado franco-português. E isso você pode fazer um link com esse tema, que é a repercussão da política napoleônica e a resposta do Império Português às pressões de Napoleão. Em represália à invasão de Portugal por Napoleão, Dom João VI determina a invasão de Caiena. E a participação de macapaenses e mazaganenses e tropas portuguesas situadas aqui nessa região, que era conhecida à época como Capitania Régia do Grão-Pará. Em 1817, a anexação dessa região ilustrada aqui no mapa, a região da província Cisplatina. Essa região era uma região estratégica, uma região que representa a junção de três rios, o rio Uruguai, o rio Paraná, o rio Paraguai, que se juntam formando o Rio da Prata, por onde, no período colonial, o Império Espanhol escoava a prata, vinda de Potosí, vinda do vice-reino da Prata. Essa região é uma região de acesso marítimo ao Oceano Atlântico. É hoje conhecida como Cone Sul. É uma região em que era movimentada uma enorme quantidade de capitais, principalmente britânicos. Era uma região estratégica. E essa região foi anexada ao Império Português com o nome de Província da Cisplatina. De 1817 a 1825, quando essa região emancipou-se já do Estado brasileiro, essa região foi anexada ao Império Português, tornando-se a 16ª província, a província Cisplatina. Cisplatina significa abaixo do prata, infra, cis, platina, o Rio da Prata, uma região estratégica para o comércio no Cone Sul do continente americano. Está aqui ilustrada neste mapa. Aqui uma imagem da Guerra do Paraguai, mas que mostra com maior detalhamento, com maior clareza, aqui a bacia hidrográfica que mostra os rios que tributam, que depositam suas águas no Rio da Prata, que deságua no Oceano Atlântico. Uma outra medida administrativa e política importantíssima é, em 1815,
a criação do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Este Reino de Portugal, Brasil e Algarves seria uma verdadeira refundação do Império Português em um novo contexto territorial. Para muitos autores, quando o Brasil torna-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves, Algarves, uma região no sul do território português, o Brasil ganha status de reino, logo deixa de ser uma mera colônia, um mero apêndice, uma mera periferia do Império Português. A inversão metropolitana que citamos no início da nossa aula. As capitanias hereditárias irão tornar-se administrativamente províncias do Império e o Brasil ganha cadeiras, assento no parlamento português, nas cortes portuguesas. O Brasil terá uma deputação, ou seja, uma representação parlamentar. Então, 1815 é uma outra data importante. A elevação do Brasil à categoria de reino, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil vai se assemelhando, vai se parecendo muito menos com uma colônia e muito mais com um Estado. Isso contribui, isso nos conduz à análise, a interpretarmos que o processo de emancipação avança com essas medidas que não visavam a emancipação, e sim manter o atrelamento, a imbricação entre o Brasil e o Império Português. Mas isso terá um desdobramento, terá um efeito futuro bem diferente. Vamos agora comentar sobre um processo ocorrido em Portugal que vai ter uma influência direta no encaminhamento do processo de independência do Brasil. Esse processo do qual estamos falando é a chamada Revolução Liberal do Porto ou Revolução Constitucionalista do Porto. Este movimento ele integra um conjunto de movimentos liberais na Europa que foram, na verdade, uma resposta, uma reação a um fenômeno conhecido como conservadorismo. O conservadorismo é um processo político marcado pela emergência de países e modelos de governo contrários a uma série de sistemas de poder e sistemas de participação política herdados das revoluções liberais burguesas, principalmente da Revolução Francesa. Estou falando para você do Congresso de Viena de 1815, que foi um movimento reacionário, monarquista e conservador, encabeçado pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia, países absolutistas que derrotaram Napoleão Bonaparte e que tiveram, curiosamente, o apoio da Inglaterra para restaurar o que se chamava a restauração do absolutismo de direito divino na Europa. O Congresso de Viena, portanto, defendia a restauração das antigas dinastias, que foram destronadas pelas revoluções liberais ou por Napoleão, a restauração do poder monárquico absoluto, a legitimidade, ou seja, a recondução ao poder das antigas realezas que reinavam na Europa antes da Revolução Francesa e de Napoleão, e o princípio das compensações territoriais, que seria o restabelecimento das fronteiras europeias anteriores às guerras napoleônicas, ou seja, tudo o que era territorialmente, configuração territorial, que foi alterada pelas guerras napoleônicas, seria reconduzida aos limites anteriores a Napoleão. Ou seja, uma reconstrução, uma reconstituição do mapa político europeu. Nada disso vai dar certo. Você sabe que o processo revolucionário é inexorável, você não tem como voltar no tempo. Mas politicamente é um discurso muito forte, muito empenhado em restaurar a velha ordem absolutista, a velha ordem do antigo regime, que fora destruída pelas revoluções liberais burguesas. E Portugal não ficará imune a este processo. O Congresso de Viena vai acalentar, vai reanimar o ímpeto dos setores mais conservadores e aristocráticos que pretendiam resgatar, com a monarquia absolutista e com o retorno das cortes, recuperar os privilégios que lhes foram destituídos, que haviam perdido.
Isso é muito complexo, porque seria necessário desconstruir, desfazer todo um conjunto de mudanças. Por isso, o movimento é liberal, porque questiona em Portugal o absolutismo de Dom João VI. É liberal porque foi encabeçado pela burguesia lusitana, foi encabeçado por setores da nobreza liberal, apoiado por militares portugueses e também setores da nobreza e a população empobrecida. Aqueles que amargaram os 13 anos em que a corte deslocou-se para o Brasil. Amargaram uma dominação napoleônica e depois uma dominação britânica. Portugal tornou-se praticamente um satélite do Império Britânico. Um administrador chamado Lord Beresford, um administrador britânico, era quem ditava as regras na administração de Portugal, do Reino de Portugal. E o rei onde está? Do outro lado do Atlântico. Fazendo o quê? Tomando medidas para melhorar a colônia. Ou seja, é um movimento contrário ao absolutismo de Dom João VI, com essências liberais, mas com uma contradição, com um antagonismo. Qual seria esse antagonismo? Defendia o retorno de Dom João VI às cortes, defendiam a constitucionalização do país, ou seja, de acordo com a influência do liberalismo, Dom João iria jurar um texto constitucional, iria submeter-se ao poder do parlamento, os portugueses chamavam o parlamento de cortes, mas por outro lado, as medidas que ele adotou na colônia, sem o aval, sem a anuência das cortes, perderiam o efeito. Tudo o que Dom João determinou, sem a autorização das cortes parlamentares, seria nulo, seria suprimido, ou seja, fecha os portos, fecha o Banco do Brasil, e inviabiliza toda a estrutura, proíbe novamente as indústrias, restabelece o pacto colonial, fecha faculdades, fecha academias, fecha a imprensa régia e desnudar o Brasil, ou seja, dilapidar, desconstruir, deformar a colônia, moldando-a ao que era antes de 1808. O que é que o Brasil era antes de 1808? Uma simples colônia de exploração, um grande canavial, como dizem alguns autores, plantados por semoventes, por escravos, e uma vocação agrária exportadora, ou seja, restituiria a condição colonial, desfazendo o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Um verdadeiro retrocesso. Então, eu preciso, meu aluno, que você entenda esse cenário, essa tessitura histórica, essa conjuntura. Por um lado, é um movimento liberal que defende o fim do absolutismo joanino, a constitucionalização do Estado, a submissão do rei ao parlamento, uma monarquia constitucional, mas, por outro, a anulação dos decretos joaninos e a recondução do Brasil à condição de colônia de exploração. Por isso que eu falei aqui, é um movimento que tem dupla face. Por que dupla face? Daí contradição, antagonismo que você vai entender agora. Para Portugal tem um caráter liberal. Extinguir o caráter absolutista da monarquia, abrir o Estado, liberalizar o regime, constitucionalizar o país, influência do liberalismo europeu. Por outro lado, em relação ao Brasil, desfazendo os decretos joaninos, revogando-os, reconduziria o Brasil à condição de colônia. Qual era o objetivo das cortes? Fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia. E ainda tem uma outra possibilidade de análise. Professor, por que eles não romperam de vez? Já que Dom João VI instalou a corte no Brasil, por que eles não ignoram isso? Por que eles não depõem o monarca? Por que eles não sepultam a monarquia e implantam logo uma república em Portugal? Por que não adotam um regime republicano liberal, democrático, já que eram liberais, já que seguem o corolário, o discurso liberal? Aí é que está o nó de Clio.
Clio é a deusa da história, lá na mitologia grega. Aí que está a liaison, o link, o fio da meada. Fazer isso é fazer com que Portugal perca a única possibilidade de soerguer-se como uma grande nação e um grande império. Qual é a área mais rica, mais estruturada e desenvolvida do seu império colonial? Quem era que poderia, a título de tributos, restabelecimento de monopólios e privilégios, reconduzir o reino de Portugal a um grande império? Esse princípio utópico que desde Pombal já se defendia, Portugal como um império mundi, seria perder essa possibilidade. Ou seja, proclamar uma república, esquecer a monarquia, separar de vez o Brasil de Portugal, seria relegar Portugal, colocar Portugal a uma condição de incerteza, a uma condição de decadência, mais do que já estava. Ou seja, seria sepultar os sonhos, as utopias de grandeza, de hegemonia por parte da elite portuguesa. Os comerciantes iriam perder, os burocratas, as cortes iriam perder, todas as elites iriam perder. Então, qual era a ideia das cortes? Fazer com que Dom João voltasse a Portugal, não só para jurar a Constituição, mas colocar tudo no seu antigo lugar. Reconduzir o Brasil à condição de colônia, ou seja, recolonizar o Brasil. Isso não será aceito. Isso não será acatado pelas elites, que entenderam ter tido ganhos com a abertura do comércio. A integração do Brasil à economia global teria trazido novas formas de investimento, livre comércio, abertura dos portos, livre cambismo, investimentos britânicos a todo vapor. E as elites agrárias, a aristocracia agrária e também os grandes proprietários de escravos vão aproximar-se de uma figura, de uma personalidade que você conhece, o príncipe regente. Em 1821, quando Dom João VI decide por regressar às cortes, leia-se ao parlamento, retornar a Portugal, ele deixara aqui o seu herdeiro, o seu filho mais velho, o príncipe regente, Dom Pedro. E nós vamos ter, durante 2 anos inconclusos, um período que nós chamamos aqui a regência de Dom Pedro. Em Portugal, as cortes constituintes determinaram o regresso de Dom João VI e também determinam o retorno dos Bragança a Portugal. Mas um Bragança ficou no Brasil, Dom Pedro I. Ainda não aclamado imperador, apenas Dom Pedro de Bragança. E Dom Pedro aproxima-se das elites que passam a conspirar, que passam a confabular um cenário que seria a ruptura. A ruptura seria o processo de emancipação, o rompimento. Diante da ameaça recolonizadora das cortes, diante da possibilidade do retrocesso conservador, o Brasil voltar à condição de colônia, as cortes passam a defender um projeto. E qual vai ser esse projeto? A independência. As cortes vão determinar o envio de novas tropas ao Brasil, ou seja, uma nova presença militar mais ostensiva, a criação de novos tributos, novos impostos, a nomeação de um oficial militar português como chefe de armas da colônia, ou seja, um novo comandante das tropas portuguesas no Brasil, para evitar que as armas caiam em mãos erradas, em mãos de colonos, de rebeldes. E assim nós temos uma tensão. Atendendo às exigências das cortes, Dom João VI retorna a Portugal, deixa aqui o príncipe regente, as elites brasileiras, especialmente os fazendeiros e proprietários de escravos, reagem, articulam-se em torno de Dom Pedro, defendendo o rompimento. Em 9 de janeiro de 1822, nós temos a sinalização de Dom Pedro. O famoso dia 9 de janeiro de 1822,
que é conhecido como o dia em que supostamente Dom Pedro fez um discurso, aquele famoso discurso que todos vocês conhecem: se é para o bem-estar de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Ou seja, diga às elites que eu dou o meu aceite, vou permanecer, desobedecendo ao que determinavam as cortes, que era o seu regresso junto com o pai. Em maio de 1822, Dom Pedro baixa um decreto determinando que todas as leis que viessem de Portugal passariam pela sua avaliação, passariam pelo seu filtro. Todas as leis que viessem das cortes teriam que ter a sanção, ou seja, o sim de Dom Pedro. Você pode perceber que esse comportamento de Dom Pedro é um comportamento de obediência, de subserviência ou de autonomia. Ele já está agindo muito mais como um continuador do trono de Portugal, como um príncipe regente, ou está agindo como um estadista? Já é uma clara demonstração de que Dom Pedro abraçara o projeto independentista, o projeto separatista. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Uma reunião de pessoas que vai dedicar-se à elaboração de um texto constitucional, redigir uma Carta Magna. E quem tem texto constitucional, quem tem Constituição, é Estado emancipado, é país, não é colônia. Em agosto de 1822, todas as tropas portuguesas que não jurassem lealdade e obediência a Dom Pedro seriam consideradas persona non grata, seriam consideradas tropas inimigas. Em muitas províncias, como o caso do Maranhão, o caso do Grão-Pará, muitos comandantes militares e muitas juntas governativas eram ainda controladas por oficiais portugueses. Se estabelece uma tensão, se estabelece uma correlação de forças entre brasileiros e portugueses. E no famoso 7 de setembro, em viagem para São Paulo, em meio à sua viagem, Dom Pedro recebera correspondências, recebera ordens expressas para retornar às cortes. Ou retornaria, ou a força seria conduzido. E aí ele respondera de maneira protocolar, respondera ao mensageiro e depois o fará através de cartas, declarando a sua desobediência, ou seja, a ruptura dos laços de subordinação, de submissão do Brasil ao Império de Portugal. Desta maneira, ao resistir, ao desobedecer e descumprir as ordens da corte e demonstrar um comportamento de autonomia, Dom Pedro conflagrará, Dom Pedro conduzirá o processo de emancipação. Não houve grito, ninguém gritou. Não há dragões da independência. Não há cenário de batalha. Às margens do riacho do Ipiranga, este lugar, este fato, este acontecimento é uma representação, uma alegoria que foi pintada 60 anos depois por um artista plástico chamado Pedro Américo. Este quadro, O Grito do Ipiranga, é a imagem, é o arquivo imagético mental que nós temos a respeito da independência. Mas a nossa independência não foi assim. Isto é um dos muitos mitos que foram criados para fundar a nossa nacionalidade. O rompimento se deu através de declarações formais e depois uma tensão com a metrópole. E assim é declarada em 7 de setembro de 1822 a independência do Brasil. E assim vamos concluir o nosso tema da nossa aula falando a respeito do significado da nossa independência. O que foi a independência segundo a historiografia e a história do Brasil?
A independência do Brasil, ou a nossa emancipação política, que é a nossa data nacional mais importante, representou historicamente um projeto político das elites agrárias brasileiras. Um projeto de poder de caráter elitista, sem a participação das camadas populares. Daí porque agora entendamos por que não comemoramos o Dia da Pátria. Por que o tempo todo os discursos conservadores, as narrativas, as ideologias nacionalistas têm que fazer esse apelo emocional a nós para que lembremos, para que possamos homenagear o que não merece homenagem. Houve uma transição histórica de poder pensada a partir dos núcleos superiores da sociedade, que visava excluir a participação da população comum. Foi um projeto político das elites agrárias, conduzida por Dom Pedro como seu agente político, mas sem a participação direta do povo. Daí o esvaziamento de sentido que isso representa para nós. Daí a necessidade dos mitos, dos feriados, dos emblemas, das cores, dos brasões, o discurso furado do patriotismo. E outra, o objetivo era manter as estruturas coloniais inalteradas, preservar as estruturas aristocráticas, as estruturas oligárquicas, as estruturas latifundiárias e escravistas, bem como o nosso caráter agrário exportador, sobre o qual estava assentada a nossa economia, e também a vinculação com o capitalismo estrangeiro, principalmente o capital inglês. Ou seja, excluir a população e preservar as estruturas internas da colônia. Não alterar a essência colonial. Daí, ressalte sempre o caráter elitista, conservador, excludente e aristocrático da independência do Brasil. Daí o motivo do nosso pouco apreço por esse fato histórico, que precisa ser interpretado à luz da crítica histórica. Por isso é importante entender que outros movimentos irão questionar o Estado Nacional, ora nascido com a independência. A própria estrutura política, a própria Constituição do Império, a Constituição de 1824, será contestada por vários movimentos. As revoltas que vão ocorrer tanto no primeiro reinado, como durante a curta regência e também durante o longo segundo reinado, questionando o caráter limitado e conservador do processo de emancipação política do Brasil. Qual era o objetivo das elites? Proclamar o rompimento, emancipar o Brasil do jugo da metrópole portuguesa, libertar o Brasil da dominação metropolitana, mas manter a essência, a estrutura, como diz Brodel, o que perdura, o que permanece. Manter a unidade territorial do país, manter as províncias unificadas em torno de um Estado monárquico, evitar que o Brasil sofra uma fragmentação territorial, a exemplo do que ocorreu com os vice-reinos da América Espanhola, manter a unidade territorial, evitar a desordem, evitar as convulsões sociais, preservar o regime de propriedade assentado no latifúndio, na grande propriedade rural, manter um caráter agroexportador, sobre o qual nos vinculamos desde 1810, através dos acordos com a Inglaterra, e principalmente manter a essência socio-jurídica e sociopolítica da sociedade colonial, agora a sociedade independente, que é o sistema escravista. Manter a propriedade escrava, manter o regime escravista. Esse é o grande compromisso tácito do 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. Ficar para proclamar a independência e evitar rupturas, evitar cortes revolucionários na estrutura do país.
Preservar a escravidão, o latifúndio, a agroexportação e excluir a sociedade da participação política. Ou seja, uma independência conservadora, elitista, excludente, que mantém a essência escravocrata do país. Um projeto de poder, um projeto de ruptura política, de transição de poder, sem alcance social, sem transformações na esfera social, a chamada modernização conservadora. E assim reverberam as palavras do sociólogo Emil Sader. No Brasil, as coisas mudam para permanecerem do jeito que sempre foram. Mudança conservadora, transição conservadora. Por que mudou? Deixa de ser colônia, torna-se um Estado independentizado, um Estado nacional emancipado, para permanecer como sempre foi. Ou seja, a essência social e econômica, a essência jurídica, a essência social, calcada nas estruturas históricas, baseadas na desigualdade, na concentração de renda, na concentração da terra, na preservação dos privilégios ligados à condição de nascimento, e também a discriminação socio-racial. Mudar para permanecer como sempre foi. Encerramos aqui a nossa aula, daremos continuidade no nosso próximo módulo, onde vamos trabalhar o período monárquico ou Brasil Império. Deixe o seu like, deixe o seu joinha no nosso vídeo e acompanhe a playlist com as nossas aulas. Um grande abraço e até lá!